Nós vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Boa semana para você, para todos os seus ouvintes e telespectadores. Igualmente, Folena, o Tribunal Superior Eleitoral encerrou na última sexta-feira a chamada cerimônia de assinatura digital e lacração nos sistemas eleitorais. O objetivo é atestar a integridade e a autenticidade dos programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas e também no sistema eleitoral de 2022. E nesse evento participaram partidos políticos, OAB, o Ministério Público e representantes das Forças Armadas. Folena, a gente tinha essa questão da interação, né, do TSE com as Forças Armadas, que inclusive houve uma convocação do então ministro, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Depois Edson Fachin os manteve afastados e agora há esse movimento aí de reaproximação de Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa participação das Forças Armadas no monitoramento, digamos, na fiscalização do nosso processo eleitoral, Folena? Vejo muito mal, né, Glauco? Nós já comentamos sobre isso em outras oportunidades, né? Não é papel constitucional, né, das Forças Armadas atuar em eleição, né? Esse negócio de toda hora os militares quererem fazer intervenção, né, se considerarem interventores de tudo, né, é um equívoco. É um equívoco na história do Brasil, né, desde a fundação da República até os dias de hoje, né? Não é papel constitucional, como volto a dizer, né, dos militares atuar na questão eleitoral. A questão eleitoral, Glauco, né, cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral. Ela que é responsável, né, para coordenar, para processar, julgar todo o processo eleitoral brasileiro. Não é papel de militar. Nem eles não têm que participar de fiscalização, não têm que participar de nada disso. Isso já foi bem debatido, bem esclarecido, né? É uma insistência porque persiste no Brasil, né, por parte dos militares, a cultura de que eles são os nossos tutores, os tutores da sociedade civil. Mas essa atuação agora do TSE, né, com relação à questão da eleição, por parte dos civis foi muito importante, porque você vê exatamente todos os partidos políticos ali compareceram, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, com uma representação da sociedade civil, inclusive com previsão constitucional, né, o Ministério Público, né, as universidades, isso é importante, a participação das universidades, dos seus centros de pesquisa na área de computação, né, a indústria participar, a Confederação Nacional da Indústria, né? Então, quer dizer, há um amplo aspecto, né, da sociedade, né, ratificando aquilo que nós sempre tivemos no Brasil. O processo eleitoral brasileiro, Glauco, né, de uma maneira em geral, de uma forma em geral, né, até então tem sido muito sólido, né, muito válido, né? Então tivemos, né, diversas eleições desde 1994, se eu não me engano, 96, se eu não me engano, né, com esse processo de votação muito rápido, né, que evita dúvidas, e temos tido aí, né, isso sido respeitado de uma forma geral. Tivemos, infelizmente, em 2014, aquele episódio lamentável, né, do ex-candidato Aécio Neves e do seu partido, o PSDB, né, tentando questionar a vitória, né, legítima da presidenta Dilma Rousseff, e deu no que deu, né? O desaparecimento praticamente político de Aécio Neves e de seu partido, o PSDB, que praticamente não existem na política brasileira, se autodestruíram e geraram e abriram as portas, infelizmente, né, para o fascismo que nós temos visto nos últimos anos no Brasil e que procura questionar o inquestionável, né, de certa forma. Mas fazem isso porque não tem densidade eleitoral. Não tem tido, para essa eleição, não tem apresentado, as pesquisas têm revelado isso. Então só resta, né, aos representantes da extrema-direita e da ala fascista, né, ficar reclamando, dizendo que a justiça eleitoral não funciona, e o que é mais grave, Glauco, é envolver os militares nisso, os militares aceitarem, né? Não deveriam estar fazendo esse papelão.
Agora mudou um pouco, né, a tônica do discurso desses grupos bolsonaristas, porque antes era o questionamento puro e simples do sistema de urna eletrônica, mas agora eles estão questionando a justiça eleitoral e também o STF entendido como um ator que pode interferir nas eleições. Então as fake news falam de impugnação de chapa, de diversas coisas ali que na verdade tentam buscar esse enfrentamento, né, com a justiça. Você acha que esse tipo de comportamento que acaba mudando evidencia uma estratégia eleitoral na prática que vem ali, que não é nada espontânea, que vem, na verdade, dos próprios grupos que acompanham o Jair Bolsonaro? Claro, Bloco, só resta a eles isso, não tem, né, eles não têm tido, se eles tivessem densidade eleitoral, se eles conseguissem, né, formar uma grande maioria, eles não estariam questionando absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e da própria Justiça Eleitoral, vou dar um exemplo, Glauco, da Justiça Eleitoral. A chapa Jair Bolsonaro e Mourão era para ter sido invalidada essa chapa. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral, né, considerou, inclusive com voto, se não me engano, condutor do Alexandre de Moraes, se eu não estou enganado, né, considerou que houve abuso de poder econômico na eleição de 2018 entre Fernando Haddad e Bolsonaro. Houve abuso de poder econômico, aqueles disparos de internet, tudo aquilo. Mas disseram, houve fake news, porém, eles disseram o seguinte: olha, isso aqui só vai valer para a próxima eleição. E não vi nenhum bolsonarista reclamar dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, que foi favorável a eles quando não deveria ser, quando o próprio tribunal reconheceu, né, que houve abuso de poder econômico. Então, Glauco, esse tipo de comportamento, né, é um comportamento de pessoas, de uma forma geral, né, que não respeitam, né, procuram não respeitar, né, as regras, né, as autoridades, né, e também a ordem constitucional e, acima de tudo, sempre tomada pela paixão, né, a paixão deles. Né, então, quem está perdendo está reclamando. Então, isso é típico desse grupo, né, que está aí à frente do Brasil. Né? Para eles, tudo. Para os inimigos, o rigor duro da lei. Agora já reservaram lugares, né, para caminhões aqui na Avenida Paulista para a próxima manifestação de 7 de setembro. Alguns grupos que que são abertamente intervencionistas, outros que também fazem postagens em redes sociais atacando as instituições de forma geral e, na verdade, com participação também em atos antidemocráticos e em outros tempos. Como é que você está vendo essa mobilização para o 7 de setembro, Folena? Glauco, olha só. Isso não é nenhuma novidade. Né? Antes da eleição de 2018, eles fizeram isso. Né? Fizeram, inclusive, naquelas manifestações pelo impeachment, né? Sempre fizeram essas coisas. Sempre esse mesmo grupo, bem identificado. Esse grupo, infelizmente, né, com apoio, tem que ficar claro isso, com apoio da classe dominante brasileira e de uma grande parcela da classe média brasileira, esse grupo de tendência extremista e fascista foi eleito, né, inclusive com um golpe que prendeu o presidente Lula com a participação dos tribunais superiores. O presidente Lula ficou preso 580 dias indevidamente. Deveria ter participado do processo eleitoral de 2018, no qual ele era, nas pesquisas, apontava como o principal candidato à vitória. Muito bem. Não é nenhuma novidade a atuação desses grupos. 4 anos de Jair Bolsonaro, o próprio ocupante da cadeira da presidência da República, por sucessivas vezes, Glauco, incontáveis vezes, violou a Constituição e a ordem democrática. Ou seja, não é novidade. Ano passado, 2020, fizeram a mesma coisa. Inclusive, né, atiraram fogos de artifícios contra o Supremo Tribunal Federal, fizeram toda aquela arruaça. Mas na hora H, o tal do dia 7 de setembro de 2021, eles se esconderam, recuaram. Agora estão dizendo que vão fazer a mesma coisa. Se fizerem, Glauco, a questão é o seguinte: se as instituições do Brasil, de fato, estão funcionando e são para todos, é aplicar a lei da defesa do Estado Democrático de Direito. Não se pode defender atos contrários à democracia,
não se pode atentar contra os poderes da República, não se pode atentar contra a vida das pessoas, como está acontecendo, inclusive dentro de igrejas. Então, Glauco, se isso acontecer, cabe às instituições tomarem as medidas duras também contra essas pessoas. Eles fazem isso, Glauco, porque, né, acabam permitindo. As instituições permitem. Esses dias, durante a campanha eleitoral, ouvimos o candidato à reeleição, né, fazer uma grave acusação contra o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, e chamar de vagabundo. Foi ele que falou. Usou a caneta do vagabundo. Ou seja, ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém o notificou. A Justiça Eleitoral não tomou nenhuma atitude. Ele sequer deveria, Glauco, estar disputando essa eleição. Não era para ter disputado a eleição de 2018 e nem muito menos essa, pela quantidade de delitos, né, que foram tentados e que deveriam ser processados, investigados. Né? E ele sabe disso, Glauco. Ele sabe que quando ele sair da presidência da República, né, ele vai ter que responder por esses atos. Ele está sendo acobertado pelo mandato que ele tem. E quando você fala dessa permissividade, Folena, a gente lembra que não é de uma hora para outra que surgiram manifestações antidemocráticas. Nos atos, inclusive, que pediam a saída da ex-presidenta Dilma Rousseff, tinham vários grupos ostentando ali pedidos por intervenção militar, também atacando instituições. Denunciamos à época aquilo, mas muita gente minimizava, né, Folena? Dizia, olha, não, porque é uma parte menor, é pouca gente e tal, mas o que aconteceu de lá para cá mostra justamente que nós temos que ter cuidado com essa democracia, ainda que seja uma democracia formal, né, Folena, que a gente defende o aprofundamento dela e que seja de fato mais plena, mas é preciso ter cuidado com a democracia e não admitir esse tipo de ataque que pode ser feito de forma corriqueira hoje? Glauco, foi exatamente o que eu falei. Esses grupos estão atuando desde 2013 no Brasil. E pior, Glauco, né? Se houvesse, de fato, um serviço de informação desde 2013, de informação no Brasil efetivo, funcionando, com certeza se chegaria, né, a fontes internacionais, patrocinando grupos internamente do Brasil para criar uma instabilidade, né, política institucional, acima de tudo. Para quê? Né, expropriar as nossas riquezas, Glauco. É isso que está em jogo, é isso que ficou em jogo, né, e que gerou esse governo, né, autoritário, um governo de extrema-direita, um governo que estava assistindo na entrevista anterior, antes da minha, né, a matéria feita pela repórter Júlia Pereira, da questão das terras indígenas, da floresta amazônica, exatamente isso, quer dizer, esse governo da liberdade, chamado da liberdade econômica, da permissividade, que atenta contra a dignidade, contra a existência digna, é exatamente para favorecer grupos internacionais. Exploração da floresta amazônica para quê? Para grupos internacionais, explorar ouro em terra indígena, barragens, minerais. Então, Glauco, esses grupos de extrema-direita que aqui estão atuando não são poucos, não são poucos. E o maior equívoco, Glauco, nosso, e aí, como sociedade organizada do Supremo Tribunal Federal, foi ser permissivo com a lei de anistia. A lei de anistia de 79. Porque essa lei de anistia, ao ser mantida pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, 2010, possibilitou que esses grupos, Glauco, saíssem do armário para poder falar o que bem entende. Porque esses são os patrocinadores, Glauco, do passado da extrema-direita. A questão da memória no Brasil não é valorizada. A classe dominante brasileira procura apagar a todo tempo a memória. Então, essa memória, a verdade do que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil, não foi resolvida. A Comissão da Verdade não conseguiu, de certa forma, por várias razões, não por culpa da comissão, mas por tudo que aconteceu no Brasil, por toda a histeria, né? Inclusive pode colocar nesses movimentos de 2013 também, né, um ataque à Comissão da Verdade, né? Exatamente isso. Quer dizer, nós como sociedade, todos nós, o pacto, né, de 79, que vai gerar a Constituinte, né? Infelizmente, esse pacto da anistia de 79, que vai gerar o fim da ditadura em 85, com a abertura da Constituinte em 87, 88, Glauco, nós não enfrentamos esse problema. Criamos um Estado de Direito, que é importante na nossa Constituição, porém não enfrentamos as mazelas do passado.
E essas mazelas do passado se manifestam da pior maneira possível hoje, nesses últimos anos no Brasil. São ofensas diárias às pessoas. Diárias às pessoas, instituições. As próprias instituições referendadas pela Constituição de 88, assim digo, os tribunais, poder legislativo, eles são atacados, Glauco, diariamente por essas pessoas. Por quê? Elas se sentem com a liberdade de fazer o que bem quer no Brasil. Então, nós não tivemos uma justiça de transição, infelizmente, não tivemos. E aí são as matanças da periferia, né, nas favelas, como aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, onde eu vivo, né, são constantes, morrem 30, 40 pessoas e nós não temos o menor sentimento com o que está acontecendo, Glauco. Então, quer dizer, é por isso que as pessoas falam, né, vão para a rua atacar a ordem democrática, pedir ditadura, porque não há uma memória no Brasil, isso tudo é tolerado, né, os problemas da escravidão trazemos até hoje, perversos da escravidão. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria, Glauco. É uma coisa muito séria, que não vai ser apenas um processo eleitoral desse ano, que eu espero que nós consigamos dar um passo adiante na eleição, né, daqui a 4 semanas, na eleição presidencial, que a gente consiga, né, dar um passo para retomar, Glauco, efetivamente, um processo longo que temos de refundação do Estado brasileiro. Porque, de fato, se isso não acontecer, nós vamos ter o tempo inteiro esses grupos cada vez mais aumentando. Hoje são 30%, 33%. Pessoas que convivem com facilidade com a morte, com o ódio o tempo inteiro, né, incentivando assassinatos, matanças, né, não são pessoas sadias. E nós temos que exatamente tratar dessas pessoas, Glauco. Folena, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado, Glauco. Boa semana para você e todos os ouvintes. E vamos continuar na luta aí, né, por democracia. E as eleições estão chegando, Glauco. É a hora de todos nós nos conscientizarmos e darmos um passo adiante e deixarmos para trás esse velho. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.